Agora sim, boa noite, irmãos. Que bom que vocês estão aqui, né? Há muitos irmãos em viagem, mas com a graça do Senhor nós vamos prosseguir com aquilo que Ele tem para nos dar nessa noite. Vamos abrir então a palavra para uma meditação nessa noite, em 2 Coríntios capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3, vamos ler apenas o verso 18, que será então a nossa meditação nessa noite, ao redor da mesa. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Vamos orar. Ó Pai querido, Pai amado, nós somos imensamente gratos ao Senhor por mais essa noite que o Senhor preparou para estarmos aqui juntos celebrando a Tua mesa. Obrigado por Tua bondade, Senhor, por Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor não muda. Nós podemos olhar para o Senhor e encontrar em Ti total segurança para as nossas almas. Senhor, nós nos lembramos agora daqueles que estão em viagem, daqueles que por algum motivo também não puderam estar conosco nessa noite, que Tu possas estender esse momento bendito a eles, Senhor, o momento onde nós vamos participar da mesa, que tudo aquilo que nós recebemos do Senhor possa também correr para todo o corpo, nutrindo todos os membros, Senhor. Esse é o nosso pedido, e nós Te suplicamos, Senhor, que abra mais uma vez a Tua palavra, que gere em nossos corações palavras de gratidão ao Senhor, mediante aquilo que vamos ouvir. Limpa, Senhor, os nossos ouvidos, para que eles sejam encontrados desimpedidos para receber a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Então, irmãos, vocês vão se recordar que nós estávamos meditando em Filipenses ali, né? Eu fiz algumas meditações breves ali e orei ao Senhor, me mantive aos pés dele, se eu deveria prosseguir para o capítulo 2, para o restante da carta, mas entendi do Senhor que deveria então ir até o capítulo 1 mesmo. Eu fiz uma panorâmica da carta, depois coloquei alguns pensamentos ali, até disse para os irmãos que eu não iria seguir, né, verso por verso, eu ia apenas colocar alguns pensamentos. Então nós encerramos o encargo ali dos pensamentos em Filipenses e vou para alguns que o Senhor tem me dado pontualmente, então, para estar compartilhando com os irmãos. Sintam-se na liberdade também, se o Senhor colocar alguma impressão também para compartilhar, né? Estamos de maneira livre aqui, na liberdade do Espírito, diante da mesa, tá bom? Então, irmãos, enquanto eu meditava na palavra do domingo passado, surgiu o encargo dessa noite. Os irmãos vão se lembrar então que na semana passada o irmão Eliezer ele compartilhou algumas palavras que nos foram dadas ao longo dos anos aqui, né? Palavras pontuais do Espírito para nós, que tem nos conduzido. Essa é a nossa história de assembleia aqui local com o Senhor, e essas palavras foram algumas das impressões que nós recebemos aqui. E enquanto então eu meditava nessas palavras, e apenas lembrando os irmãos quais foram as palavras foram verdade, confiança, honra, harmonia e fidelidade. São essas as palavras então que o Senhor nos deu ao longo dos anos aqui. E enquanto meditava nessas palavras, eu perguntava ao Senhor: Senhor, como que isso pode ser verdade para mim? Né? Essas palavras que são tão elevadas, né? Verdade, confiança, honra, harmonia e fidelidade, como isso pode ser verdade na minha vida? Como isso pode ser encontrado em realidade, em manifestação de vida em mim e também em nós, como igreja local aqui? Então eu meditei mais ou menos nesse caminho, né? Qual o caminho para nós então termos essas marcas manifestadas em nós e em nosso meio, né? E por que, irmãos? Porque se a gente pensa verdadeiramente nessas palavras, nós vamos chegar à conclusão, se pensarmos de maneira sincera, de que essas palavras elas não podem ser encontradas essencialmente em nós. Elas são palavras que são encontradas essencialmente em Cristo, né? Então, se nós olhamos para nós vamos ver uma total falência e miséria no que diz respeito a essas realidades, né? Em nós só há mentira, desconfiança, desonra, né? Mas na medida, e aqui que é o ponto que nós vamos começar a considerar nessa noite, na medida que Cristo vai sendo formado em nós,
pela atuação do Espírito Santo, a formação do caráter de Cristo em nós, então há a expressão dessa vida de Cristo em nós e em nosso meio. E a vida de Cristo é a vida que é verdadeira, que é uma vida de confiança, uma vida que honra o Pai, uma vida de harmonia, uma vida de fidelidade. Isso só pode ser encontrado em Cristo, né? Então, irmãos, o caminho para que essas verdades sejam de fato reais em nosso meio, é na mesma medida em que Cristo vai sendo formado em nós. E então, o que eu queria meditar com os irmãos é esse assunto da formação do caráter de Cristo nas nossas vidas, porque essa tem sido a ênfase do Espírito para nós também ao longo desses anos. Qual é o caminho para que nós tenhamos o caráter de Cristo formado em nós? Porque eu não penso nessas palavras, irmãos, apenas, veja bem, apenas como um esforço externo de procurar exercitar ela em nosso meio. Eu vejo ela como uma expressão natural, vamos dizer assim, da vida de Cristo se expressando em nós. E é totalmente diferente quando nós pensamos esses dois aspectos. Porque por um lado nós podemos pensar apenas num esforço externo, não, eu quero ser verdadeiro, eu quero fazer isso e aquilo, e nós vamos nos deparar, vez ou outra, fracassando nesse aspecto, porque os irmãos podem ver, quanto mais a gente luta contra um ponto específico, parece quanto mais a gente cai nele, né? E por outro lado, nós podemos entender, e é assim que eu entendo, que essas marcas, elas são um fluir da vida de Cristo em nós. Na medida que o Espírito Santo vai trabalhando nossas vidas, formando o caráter de Cristo em nós, então nós vamos encontrar essa expressão da vida de Cristo, que não se resume apenas a esses aspectos, mas a todos os outros que a palavra de Deus nos apresenta. Então, irmãos, por exemplo, a carta aos Hebreus, ela é tão importante em nos mostrar qual é o caminho para que Cristo seja formado em nós, não é? Qual é o caminho para que de fato toda essa expressão seja encontrada nas nossas vidas? E o caminho é contemplar o Senhor. A carta aos Hebreus vai dizer no capítulo 3 e no capítulo 12 uma palavra que é importantíssima para nós. E a palavra é considerai, o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. E essa palavra considerai, ela traz para nós todo o resumo de como nós podemos encontrar em nós e em nosso meio essas marcas que o Espírito tem nos chamado a ter em nosso meio. Considerai, fala de pegar um telescópio, colocar num objeto e ficar lá contemplando esse objeto, não tirar os olhos de lá, né? E esse objeto, irmãos, não pode ser apenas um objeto para nós, é uma pessoa, é Cristo. Então, na medida que todos nós juntos fazemos esse movimento de olhar para o lugar certo, porque se nós olharmos para qualquer outro lugar, nós vamos fracassar. Se todos nós olharmos para o mesmo lugar, e esse lugar é Cristo, e ficar aí, colocar o telescópio e não tirar por nada, não olhar para as circunstâncias, não olhar para os problemas, não olhar para as dificuldades, para as faltas que há em nós e no outro, porque vão existir essas faltas, não é? Na medida que nós olharmos para o lugar certo, irmãos, nós vamos ver no texto, esse olhar para o lugar certo, o Espírito Santo toma esse olhar fixo e atua em nós, formando a imagem desse que nós temos contemplado. E toda a vida cristã depende disso. Então, irmãos, essa declaração de Paulo aqui em 2 Coríntios 3,18, ela é profunda e ela é abrangente, porque ela resume toda a experiência cristã. Tudo aquilo que nós vimos em Filipenses, Cristo ser o nosso viver, Cristo ser a nossa mente, Cristo ser o nosso alvo, Cristo ser o nosso tudo, lembra os 4 capítulos, cada um com uma ênfase? Aquilo só pode ser verdade se nós estivermos contemplando a glória do Senhor. Não há outro caminho, meus irmãos, senão nós estamos fadados ao fracasso, individualmente falando, e também coletivamente falando. Se nós por algum momento tirarmos os olhos do lugar certo, nós vamos fracassar como testemunho do Senhor. Essas marcas como uma expressão do testemunho do Senhor nas nossas vidas, nós vamos fracassar. Nós precisamos estar olhando para o lugar certo, para o nosso Senhor Jesus. Então vamos voltar para esse capítulo 3 de 2 Coríntios e ver algumas coisas aqui. Se os irmãos olhar o contexto, nós não vamos ler o contexto todo, os irmãos vão ver que
Paulo aqui ele está fazendo contrastes. Esse capítulo vai ser trabalhado em contrastes. Ele vai falar de duas alianças, de dois ministérios e de duas experiências espirituais diferentes. Então, duas alianças, dois ministérios e duas experiências espirituais diferentes. E de um lado, então, Paulo vai falar da letra que mata, por outro lado ele vai falar do espírito que vivifica. De um lado ele vai falar do véu, do outro lado ele vai falar do rosto desvendado. De um lado ele vai falar da condenação, do ministério da condenação, do outro ele vai falar da transformação. Então, para isso, Paulo vai usar o texto que depois vocês podem ler em casa para ver esses contrastes, que é Êxodo 34, aquela cena com Moisés. Nós não vamos lá para que nós possamos caminhar aqui nesse versículo apenas nessa noite. Então, esses são os contrastes que Paulo trabalha até aqui. E então ele chega ao verso 18 e diz assim, vamos expressão por expressão. E todos nós, é a primeira expressão que aparece aí, e todos nós. Então Paulo vai começar com o privilégio que é de todo aquele que pertence ao Senhor. Qual é esse privilégio? Contemplar a glória do Senhor. Fazendo um contraste, quando você vai no Antigo Testamento, você vai ver que apenas um homem subia ao monte, só Moisés ia lá. O povo ficava de longe, distante, com medo, lembra dessa cena? O povo ficava lá distante, só Moisés se aproximava. Agora Paulo está dizendo, não, na nova aliança não é assim, não é um só que se aproxima, todos nós podemos nos aproximar e contemplar a glória do Senhor. Irmãos, esse é um privilégio que Hebreus vai dizer que foi aberto um caminho para nós pelo precioso sangue do Senhor Jesus, e nós podemos entrar por esse caminho que foi aberto para nós. Nós não precisamos ficar como o povo ficava lá distante com medo. Nós podemos nos livrar de todo o peso e culpa do pecado e correr para os braços do Senhor e saber que há esse caminho aberto para nós pelo precioso sangue do Senhor Jesus. Não precisamos nos esconder, irmãos, né? Como Adão fez. Pequei, então eu me escondi, fiz vestes para mim ali inadequada. Não, nós podemos correr para o Senhor como somos e encontrar misericórdia e graça. Então esse caminho da contemplação, irmão, essa primeira expressão ela é maravilhosa. Esse é um privilégio para todo aquele que pertence ao Senhor. Irmão, irmã, é um privilégio seu. E, mais do que isso, ninguém vai poder fazer isso por você. Você precisa se apropriar e entrar nesse caminho de contemplação do Senhor. Você não pode viver, irmãos, a vida cristã pela experiência do outro, nem pela glória que o outro contempla. Você precisa se apropriar e entrar por esse caminho de contemplação e desenvolver um relacionamento com o Senhor, porque a nossa vida cristã não vai ser sustentada por aquilo que o outro vê. Nós precisamos nos apropriar e entender que não há uma suposta hierarquia, onde agora eu preciso ir a alguém, para esse alguém ir a Deus e conversar com Deus por mim. Isso não, irmãos, isso está completamente equivocado. Aliás, há um mediador que possibilita isso para você, e é Cristo Jesus, não há outro mediador. Então, você, irmão, irmã, e disso depende todo o avanço da sua vida cristã, você precisa aprender, e eu preciso aprender, esse caminho de acesso ao Pai e contemplá-lo. Como? Como, irmãos? Como nós contemplamos a glória do Senhor? O tempo todo, seja num quartinho particular, seja numa oração incessante durante o dia, todo momento nós podemos contemplar a glória do Senhor. Então, irmãos, esse caminho, esse lugar, essa presença imediata de Deus é uma experiência que está aberta para todos nós, né? Então, quantos de nós, irmãos, delegamos a responsabilidade dessa vida relacional com o Senhor para outros, achando que outros podem viver por nós? Não vai ser assim, irmãos, não vai. Nós precisamos, e aqui toca o que eu tenho tentado construir desde o início aqui. Aqui toca a responsabilidade pessoal, individual de cada um nesse caminho de contemplação, para que nós, como Assembleia, possamos refletir a glória de Deus, para que haja testemunho do Senhor. Há uma responsabilidade pessoal de cada um nesse caminho, porque não há outra forma, né? E, irmãos, esse caminho de contemplação da glória do Senhor preste atenção nisso, o seu chamamento e o meu chamamento principal.
Isso vem antes do serviço ou de qualquer coisa que você vai fazer para o Senhor. Você foi chamado em primeiro lugar para estar com Ele, para desenvolver uma vida de relacionamento, e dessa vida de contemplação vai surgir tudo mais. Não tem nada que pode substituir isso, irmão. Não tem nada. Nós precisamos tomar posse como povo do Senhor, como aqueles que têm esse caminho de acesso aberto, e entrar por ele. Entrar, irmãos, que privilégio. Irmão, você sabe o significado quando você se coloca no seu quarto e você fala assim: Pai. O que significa dizer Pai? Segurança, cuidado, certeza de que Ele te ouve, amor, pertencimento. Não somos órfãos, temos um Pai. Esse é o significado da paternidade de Deus, e é um caminho aberto para você, irmão, irmã. É isso que vai nutrir teu coração nesses dias maus que nós estamos enfrentando. Sabe, irmãos, vocês têm percebido que as coisas ao redor estão desabando, né? Que o mundo está realmente entrando num colapso. Você não vai poder subsistir, você não vai poder ser sustentado pela experiência do outro, irmão. Vai para esse caminho, vai por esse caminho que foi aberto para você. Entre aí, fique aí, não deixe ninguém te interromper desse lugar, irmãos. Mesmo você fazendo outras tarefas, você pode permanecer com o coração aí nesse lugar. Então, o texto continua, próxima expressão. E todos nós com o rosto desvendado, ou o sentido aí, com o rosto sem véu, né? Porque tem véus, por exemplo, Ló era um véu para Abraão, né? O significado de Ló é véu, né? Então há véus que nos impedem de ver a glória do Senhor. Nós precisamos tirar esses véus, irmãos. Talvez nós estamos lendo as nossas Bíblias com véu, não estamos vendo Cristo nela, não estamos vendo a glória de Deus, né? E sabe quando o véu é retirado, se você ler o contexto? Quando o coração se volta para o Senhor. Quando o coração se volta para o Senhor, o véu é removido. Irmãos, é certo para nós, se há algum impedimento hoje, não sei qual o véu está te atrapalhando de ver esse caminho de glória que o Senhor abriu para você. Se você se voltar para o Senhor, se o seu coração virar para o Senhor, tenha certeza, o véu será removido e você verá claramente. Isso é uma convicção que nós temos mediante a palavra. Então nós vamos deixar de lado o que esse véu significa para você, irmão, irmã. Talvez a religiosidade, os preconceitos que ainda há dentro de você, os desejos impróprios diante da palavra, porque nós podemos ler a palavra com um desejo impróprio, né? Procurando obter algo que o Senhor não quer nos dar na palavra, talvez procurando qualquer coisa que não seja Cristo, não é? Então nós precisamos tirar esse véu e fazer um pedido sincero ao Espírito Santo. Sabe qual o pedido? Irmão, será que você já fez esse pedido? Seja sincero na sua consciência. Você já chegou algum dia, só você, sua Bíblia no seu quartinho, sem nada de impedimento externo, nada, só você e sua Bíblia no quartinho. Você chegou diante do Senhor e falou assim: Senhor, eu não vim pedir nada além de Cristo. Eu quero ver teu filho, me mostra. Eu vou ficar aqui o tempo que for necessário. Me mostra teu filho, me mostra ele, porque ele é a glória de Deus, irmãos. E às vezes nós estamos nos aproximando da palavra querendo outra coisa que o Espírito não está interessado em nos dar. Ele está interessado em nos dar Cristo, e quando Ele nos dá Cristo, Ele nos dá todas as coisas juntamente com Cristo. Então o véu precisa ser retirado, irmãos, para nós contemplarmos a glória do Senhor, porque esse é o caminho da transformação, do caráter de Cristo formado em nós. Então, irmãos, será que você já fez esse pedido alguma vez? Porque muito do nosso fracasso, irmãos, muito do nosso fracasso é porque muitos de nós nunca fizeram esse pedido. Nós pedimos tudo, irmãos. Necessidades básicas nós somos bons de pedir. Senhor, dá pão, dá isso, dá aquilo, dá saúde, dá aquilo, daquilo outro. Mas Cristo quase não é mencionado. Irmãos, se Cristo não tem crescido em nossos corações como o amado, sabe? Aquele lá em Cantares: Tu és o amado, Tu és único, Senhor, na minha vida. Sabe? Se isso não está acontecendo nas nossas vidas, tem alguma coisa errada.
Porque o avanço da vida cristã é uma vida que vai desejando cada vez mais Cristo. Entende, irmãos? E essas outras coisas que nós estamos labutando tanto, não poderá nos sustentar nos últimos dias. Não vai poder, irmão, irmã. Isso que nós temos corrido tanto atrás, muitas vezes, que não é Cristo, não vai poder nos sustentar quando esse mundo for sacudido. E será. O Senhor fala em Hebreus que Ele vai abalar todas as coisas. Há muita coisa falsa, há muita coisa dita religiosa que não é de Deus. E o Senhor vai abalar esse mundo. Ele está abalando o mundo político, econômico, e Ele vai abalar também o mundo religioso, porque é uma afronta o que está acontecendo. Muita coisa não representa o nome do Senhor. Naquele dia, quando muitos disserem: Senhor, em teu nome eu fiz isso e aquilo, o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Isso não foi um fruto de um relacionamento comigo. Você usou o meu nome, mas isso não tinha minha autoridade, não estava debaixo da minha ordem, do meu senhorio. Então, irmão, irmã, há uma urgência tremenda. O Senhor está às portas. Isso não é uma palavra que nós estamos falando apenas repetindo, com vistas a causar medo, até porque se for medo, o sentimento está errado, né? Nosso sentimento deve ser: Maranata, vem, Senhor Jesus. E a palavra profética testifica que nós estamos às portas da vinda do Senhor. Então nós precisamos de fato nos preparar, nos ataviar para encontrar com Ele, olhar para Ele e falar: Senhor, tem muita coisa espúria ainda no meu coração, tem muita coisa que eu estou desejando que não é o Senhor, o meu coração está preso a esse mundo, me ajuda, Senhor, para que naquele dia eu não sofra, sabe, quando eu tiver que abandonar todas essas coisas, que eu não olhe para trás e vire uma estátua também, como testemunho de alguém que amou o mundo, porque o Senhor disse que nos dias da sua vinda seria como os dias de Ló, né? Irmãos, dias onde a maioria vai estar envolvido com coisas normais, mas não vão perceber a vinda do Senhor. Vão comer, dar-se em casamento, fazer isso, aquilo, comprar, vender, e não vão perceber. Entende? Será que nós não estamos nesse estado? Ou nós estamos, irmãos, com expectativa de ver a face do nosso amado? Será que é isso mesmo, irmão? Então, irmãos, não vai dar para fingir. As coisas estão sendo testadas, né? Não vai dar para fingir. Por isso que a hipocrisia, ela não pode persistir. Uma hora a máscara cai por terra, porque quando os testes vêm, prova a realidade da fé. Entende, irmãos? Então vamos seguir no verso. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando. Aí está a nossa palavra-chave aí, irmãos. Porque essa palavra, como eu já disse no início, ela não fala de um olhar rápido, né? Eu fui lá, olhei e segui adiante, e isso é suficiente. Não é um relance, não é uma visita esporádica. Eu vou para o meu quartinho, mas eu vou no meu quartinho 5 minutos porque eu tenho outras tarefas. E eu vou uma vez por semana só, porque os demais dias eu estou muito atarefado para ir lá. Só um exemplo, irmãos. Entende? Não, irmãos. A palavra aqui, contemplando, fala de uma atitude contínua. O tempo todo contemplando. A visão de ontem não pode te sustentar hoje. Você precisa de novo de uma nova visão hoje, irmão. Você precisa ver o Senhor Jesus de uma maneira renovada hoje. Você precisa sair buscar o maná hoje. O seu maná é Cristo. Entende? Então você precisa contemplar continuamente. Será que isso é verdade nas nossas vidas, irmãos? Outro não poderá fazer por você, irmão. Você pode receber a melhor mensagem do mundo, pode abrir o seu YouTube e ver a melhor mensagem. Irmão, se você não sair para esse lugarzinho de contemplação, de meditação e buscar a face do Senhor, pouco te servirá. Pouco te servirá. Então, irmãos, a nossa vida cristã, ela não vai ser sustentada por pequenos lampejos, não. Ela vai ser sustentada por uma contemplação perseverante, até o fim. Até o fim. É para isso que o Senhor tem nos chamado, irmãos. Pequenos lampejos não vão nos sustentar até o fim. Se você não tem o hábito, o exercício, que estou usando essa palavra porque aparece lá em Hebreus 5.
que os adultos têm as suas faculdades exercitadas. Se você não tem o hábito de exercitar esse caminho de contemplação, irmãos, desculpe te dizer, você não vai avançar, eu não vou avançar. Podemos estar rodeados de palavras, podemos estar sentados aqui, podemos estar ouvindo palavras e mais palavras, não vai, irmão. Nós precisamos ir por esse caminho da contemplação. Qual foi a última vez, irmãos, apenas algumas perguntas que eu anotei aqui para a nossa reflexão. Qual foi a última vez que você se colocou no quartinho secreto, só você e a palavra, sem nenhuma distração, e permaneceu ali, sem hora para sair? Sem hora para sair. Que dia que você fez isso, irmão? Estou usando o quartinho secreto porque é um hábito, um dos hábitos, dos cultivos, das disciplinas que nós deveríamos ter na nossa vida. Porque normalmente, irmãos, as coisas nos interrompem tão facilmente. A gente entra com o celular toca uma notificação, a gente já sai, porque tem alguma coisa acontecendo lá de fora. Qual foi a última vez, meu irmão e minha irmã, que você foi só você e a palavra, sem tempo para sair dali? Senhor, eu estou aqui para estar contigo. Eu não estou aqui porque eu quero nada. Eu não estou aqui porque eu estou com a saúde debilitada, porque eu estou precisando de dinheiro, porque eu estou precisando de comida, vestimenta, nada. Eu estou aqui porque eu quero o Senhor. Porque a minha alma tem sede de Ti, como uma terra seca. Sabe, irmão? Imagine o coração do Senhor quando Ele encontra esse coração que deseja a Ele, não coisas que Ele pode dar. É como Jesus dizendo: esse povo está atrás de mim porque eles querem pão. Eles não querem a mim, eles querem pão. Quantas vezes nós vamos atrás do Senhor porque nós queremos pão, não porque nós queremos o pão da vida, sabe? Então, irmãos, qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você parou em uma palavra das Escrituras, em um versículo das Escrituras e permaneceu ali, em oração, buscando a mente do Senhor? Qual foi a última vez que você fez isso? E então, irmão, irmã, se você acha que alguma coisa não está acontecendo de avanço na sua vida, é por conta de faltar esse processo. Senhor, porque eu não compreendo Tua vontade. Senhor, porque eu não sei o que fazer, qual o serviço que o Senhor quer me usar. Senhor, isso e aquilo. Aqui está a resposta, irmão. Você tem contemplado o Senhor? Mais uma coisa aqui. Qual foi a última vez que você se achegou diante da palavra, como eu já disse, pedindo para ver Cristo e não outras coisas que você considera mais importante? Até mesmo, irmão, às vezes uma palavra pontual que a gente quer, uma resposta de alguma coisa em específico. É claro que o Senhor vai te responder isso tudo, mas às vezes nós só nos achegamos para pedir essas coisas, que queremos resposta, queremos isso e aquilo. E Cristo, o Pai está dizendo: este é o meu Filho amado, é Ele que eu tenho todo o meu prazer, a Ele ouvir. É nele que reside toda a glória de Deus, Ele é a imagem de Deus. Tudo que eu tenho para te mostrar está nele. Ah, Senhor, estou tão preocupado com isso, aquilo outro. Não é? Então veja como a nossa vida cristã muitas vezes é tão superficial, irmãos. Então todo o processo da nossa vida cristã depende disso, irmãos. E eu quero reafirmar toda a tentativa de tentar mudar. Lembra das marcas que nós falamos no início? Toda a tentativa de nós tentarmos mudar sem contemplar a glória do Senhor vai terminar em frustração. Porque, como nós vamos ver mais adiante, há uma maneira pela qual a transformação acontece em nós. Há uma maneira de como a transformação acontece de maneira genuína, com realidade nas nossas vidas. Qualquer outro caminho, irmãos, em um momento ou outro vai fracassar. Então vamos seguir aqui no verso: contemplando como por espelho a glória do Senhor, né? Por que ele usa essa linguagem do espelho? Porque é por espelho, né, irmãos, ainda, né? Nós não o vemos face a face, né? Esse dia está chegando, nós vamos ver aquele que, não tendo visto, nós temos amado, não é? Esse dia está chegando, mas ainda não chegou esse momento. Então tudo é por espelho, né? Agora, vamos pensar o que nós contemplamos segundo esse versículo? A glória do Senhor. Agora, aonde essa glória está?
Ou qual é a glória de Deus? Olha comigo aí no capítulo 4, verso 6. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, aonde? Na face de Cristo. Aonde está a glória de Deus, irmãos? Ou qual é a glória de Deus? A glória de Deus é a face de Cristo. Essa é a glória de Deus. Se nós chegarmos para o Senhor e dizer assim: Senhor, eu quero a tua glória, me mostra a tua glória, o Senhor vai dizer assim: olha para o meu filho, você vai encontrar na face dele toda a minha glória, porque a minha glória resplandece na face de Cristo. Então, irmãos, é quando nós vamos contemplando Cristo na palavra, como nós temos falado, nesses exercícios, no cultivo das disciplinas espirituais, é que nós vamos vendo a glória de Deus. Nós vamos olhando para essa pessoa bendita, cada detalhe do seu ser. Quando nós caminhamos, por exemplo, só uma tarefa nos evangelhos, nós olhamos para ele e vemos suas palavras. Quem poderia dizer as palavras que ele disse, irmãos? Só ele poderia dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Quem pode dizer essas coisas? Quem pode dizer essas palavras em realidade como ele? Só ele, irmãos. Então nós olhamos para essas palavras, vemos suas atitudes, os milagres, as curas, vemos seus sentimentos, sua compaixão, sua condescendência, e vamos olhando cada aspecto e vendo que ele é totalmente desejável, ele é amável, ele é único, ele é o nosso Salvador. E nós olhamos para ele e vamos sendo atraídos. Se de fato temos olhado para ele, irmãos, você vai ser atraído para ele. Você vai sendo, o pecado vai perder o brilho. Entende? Se você lutar de frente com o pecado, você vai perder. Agora, se você olhar para ele, você vai amando, as outras coisas vão perdendo o brilho. Você vai perdendo o brilho do prazer no mundo, o brilho do pecado, o brilho de uma vida de qualquer jeito. E você vai olhando para Cristo. E isso vai transformando o seu ser em realidade de dentro para fora. Na medida que nós vamos parando e olhando para ele, irmãos, esse é o caminho do Espírito atuar e transformar as nossas vidas em realidade. Então, quando nós vamos contemplando, pense sobre isso, algo acontece dentro de nós. Essa é a transformação genuína, dentro para fora. E nós vamos ver por que eu estou dizendo que é de dentro para fora. Essa é a transformação. Na medida que vamos contemplando a glória do Senhor, algo vai acontecendo de dentro para fora. Esse é o caminho para aquelas marcas que nós falamos serem verdades nas nossas vidas. Então diz assim, o que acontece? Continuação do versículo. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Que expressão maravilhosa. Que é o que eu acabei de dizer. Esse é o processo de transformação genuíno na vida de um cristão. Contemplando, o Espírito vai atuando e o caráter de Cristo vai sendo formado em nós. Mas você notou aqui que está na voz passiva aqui, irmãos? Aqui não diz assim, nós nos transformamos. Aqui diz que somos transformados. Você está entendendo a diferença? Então não é só um esforço externo de fazer isso e aquilo, de cumprir isso e aquilo. Isso é a lei fazia para nós. Agora não, agora há um caminho para nós de contemplar a glória do Senhor. E essa contemplação que é o seu, vamos dizer assim, seu único esforço, irmão, contempla Cristo. Essa contemplação vai transformar o seu ser. Então, a transformação, irmãos, ela é um resultado, e podemos até dizer assim, um resultado inevitável para toda a vida que verdadeiramente tem contemplado o Senhor. Então, se algo não está acontecendo nas nossas vidas, você precisa repensar o processo da contemplação, porque é aqui que nós estamos falhando. Se algo está acontecendo, ou não está acontecendo, melhor dizendo, é porque nós estamos falhando na contemplação. Irmão, se você for sincero, na luz do Senhor, examinar sua própria vida, você vai chegar à conclusão do que eu estou dizendo aqui. É porque nos falta contemplação. Você vai chegar. Peça ao Senhor que na luz dele você tenha verdadeira luz sobre você.
Você vai chegar a essa conclusão aqui, simplesmente pelas perguntas que já coloquei aqui no ar nessa noite. E essa palavra aqui, ela é tão maravilhosa, somos transformados, porque ela vai aparecer em mais 2 ocasiões apenas. Uma ocasião, sabe qual é? O Monte da Transfiguração. A palavra que aparece lá, transfiguração ou transfigurado, à vista deles, Jesus transfigurado à vista dos discípulos, essa palavra transfigurado é a palavra aqui no original, transformados. É a mesma palavra. Então, se você une o quadro, você tem uma coisa tão tremenda aqui, irmãos, porque o Senhor está dizendo assim: na medida que vocês vão contemplando Cristo, vocês vão passando por um processo de transfiguração. E sabe qual é o processo de transfiguração que aconteceu lá? O ser do Senhor, sabe? A glória do Senhor rasgou aquele corpo mortal e foi visto pelos discípulos. E o Senhor está dizendo: a mesma coisa acontece com vocês. Quando vocês olham para Cristo, esse processo, você pode trocar a palavra aqui, somos transformados, por somos transfigurados. Esse processo de glória está acontecendo dentro de nós, irmãos. E vai chegar um dia, como Paulo diz aos Tessalonicenses, que o Senhor vai ser glorificado nos seus santos. Porque essa glória já está sendo formada dentro de nós e vai resplandecer naquele dia. Vai chegar um dia, irmãos e irmãs, que todo o universo vai resplandecer a glória de Cristo, cada cantinho dele, porque como diz Ageu, o Senhor fez de Cristo um anel de selar, e ele vai colocar a impressão dele em cada cantinho desse universo, e Cristo será tudo e em todos. Esse é o processo que está acontecendo hoje, de maneira oculta, na igreja. O mundo olha e muitas vezes olha aquela, como era no tabernáculo, né? Coberto com aquelas peles de texuga, aquela coisa feia, não vê glória. Mas há glória dentro, irmãos. Nós podemos ver a glória. E nós sabemos que haverá um dia onde essa glória vai resplandecer, porque é pela igreja que a multiforme sabedoria de Deus será conhecida por todo o universo. Isso é o que Paulo diz em Efésios 3:10, não é? É assim que Deus fará convergir em Cristo todas as coisas, pela igreja, meus irmãos. E também aparece essa palavra em Romanos 12:2, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha a chave lá, irmãos. Contemplando, nossa mente vai sendo transformada, né? Nosso ser vai recebendo luz. Irmãos, tudo depende da contemplação. Então vamos caminhar aqui para nós encerrarmos. Termina assim o texto: como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então você vê aqui, irmãos, essa expressão de glória em glória. Você está vendo que é um processo, não é? É um processo contínuo e que deve ser progressivo, não é? Então, não vai acontecer de uma vez, não, irmão. Você não vai contemplar uma vez e acabou, aconteceu tudo, não. Uma nova visão de Cristo, um novo estágio de glória, uma nova visão de Cristo, algo mais de glória acrescentado, algo mais do caráter de Cristo formado, e assim vai, é de glória em glória, né? Essa é a vida cristã normal. Cada visão, cada nova visão de Cristo gera uma nova medida de semelhança com Ele. Então por que muitas vezes nós, sabe, irmãos, nós sentimos a tristeza verdadeira de olharmos para o Senhor e nos vermos tão distantes do que Ele é? Será que é só comigo, né? Às vezes a gente olha para os evangelhos e vê o Senhor ali, as palavras, como já disse, as atitudes, tudo aquilo que é mostrado ali, a gente olha para o Senhor e fala: Senhor, eu sou tão diferente do Senhor, né? Explodo, pisou em mim, vira um negócio, né? Por que, irmãos? Por que isso? Porque há pouco do caráter do Senhor em nós, né? Então, irmãos, o texto termina dizendo: como pelo Senhor o Espírito. Então Paulo vai terminar aqui mostrando quem que é o agente da transformação. O agente da transformação é o Espírito Santo. Não somos nós que nos transformamos, nós simplesmente contemplamos, e o Espírito Santo atua transformando. Ele é o agente da transformação. É o Espírito Santo que revela Cristo, porque, como nós já dissemos aqui várias vezes, ele não veio chamar atenção para si, ele veio chamar atenção para Cristo.
O ministério do Espírito Santo é um ministério que nos conduz para Cristo. E o ministério do Espírito Santo é tão mal compreendido nos nossos dias, né? A gente fala tudo sobre ele, mas esquece o objetivo principal pelo qual ele veio. Ele veio para dar testemunho de Cristo, né? Você lembra dos discursos do cenáculo, lá João 13:17? Ele dará testemunho de mim, ele vos guiará a toda a verdade, não é? Então o ministério do Espírito Santo ele veio para isso, para atuar em nós e acrescentar algo mais de Cristo nas nossas vidas, mais e mais e mais, porque o propósito de Deus é esse, é o enchimento de Cristo em todas as coisas, e Ele está fazendo isso em nós hoje. Então, irmãos, esse é o caminho se nós queremos o avanço da obra do Senhor em nós. Nós precisamos praticar esse caminho de contemplação, nós precisamos pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, nós precisamos desacelerar um pouco, não só de tarefa, mas também de mente. Às vezes nós estamos parados, mas nossa mente está acelerada. Precisamos fazer calar as vozes, não é, irmão? Calar as vozes e ficar ali diante do Senhor, até elas se aquietarem. Fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para contigo. Lembra do salmista? Então nós precisamos desacelerar um pouco, nós estamos vivendo dias muito corridos em todas as áreas, irmãos. Não só de tarefas de fazer, mas também de informação, sabe? Muita coisa. Está difícil discernir a voz do Senhor entre tantas vozes. Então nós precisamos desacelerar e praticar a contemplação. Eu creio verdadeiramente, aqui eu encerro, que o Senhor vai obter tudo que Ele espera em nós, se Ele encontrar um povo que o contempla. Eu creio nisso, irmãos. E eu creio também que do jeito que as coisas estão caminhando, né, e se você abrir o noticiário, você está vendo que tudo está correspondendo com o que as Escrituras já diziam, né? Do jeito que tudo está caminhando, nós só poderemos ser sustentados pela face de Cristo. Só, não tem outra coisa mais não. Irmão, não tem nada que nós possamos nos apegar. O que você acha ainda que tem de segurança em outras coisas, qualquer momento pode desabar. Nós só temos ao Senhor e uns aos outros. Que possamos juntos fazer esse movimento de olhar para o Senhor e caminhar perseverante até a sua vinda. Vamos orar, irmãos. Pai querido, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o teu nome, Senhor, por tua palavra, pelo caminho apresentado para todos nós, Senhor. Todos nós que pertencemos ao Senhor temos esse caminho de contemplação aberto para nós. Obrigado porque o Senhor está fazendo algo nas nossas vidas. Está fazendo. Obrigado porque todas as coisas estão convergindo para aquilo que o Senhor determinou na eternidade. Tudo, Senhor. Ainda que as nações dizem o contrário, o Senhor estabeleceu o teu rei no teu santo trono. E é nisso que nós nos firmamos. Teu trono está estabelecido para todo sempre. E nada pode movê-lo, Senhor. Então nós sabemos que a história está indo nessa direção. E nós temos tido o doce privilégio de participar contigo, sermos teu povo, de desfrutar de tua presença, de ter um relacionamento, Senhor. Muito obrigado por tudo. Obrigado por tua mesa posta. Nós sabemos que isso daqui não é para nós, Senhor, um momento, Senhor, sem realidade. Pelo contrário, o teu Espírito torna real isso que nós participamos. E as virtudes daquilo que o Senhor realizou na cruz é comunicada em nosso interior pela ação do Espírito Santo. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Lembramos mais uma vez daqueles que não puderam estar conosco, Senhor. Tome o Senhor, fale ao coração deles, Senhor. Obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém.